E aí, pessoal da prova, tudo certo? Bem-vindos! Hoje a gente vai bater um papo super importante para o Enem. Vamos juntos decifrar um dos maiores desafios da prova, que é a interpretação de textos. O nosso foco vai ser naqueles 3 tipos de linguagem que o exame adora explorar: a verbal, a não verbal e a mista. Entender como elas conversam entre si não é só um detalhe, viu? É o que vai garantir aqueles pontinhos que, nossa, fazem toda a diferença no final. Para a gente organizar as ideias, nosso papo vai ter 4 momentos. Primeiro, a gente vai olhar para além das palavras, para entender aquilo que não está escrito, sabe? Depois, vamos montar a nossa caixa de ferramentas, definindo o que é linguagem verbal, não verbal e mista. Em seguida, a melhor parte, colocar a mão na massa, analisando os tipos de texto que mais caem na prova. E para fechar com chave de ouro, vamos traçar as estratégias finais para o dia do exame. Preparados? Então vamos lá! Bora começar então com o nosso primeiro ponto, além das palavras. É que o Enem, gente, não quer só que a gente leia o que está ali, escrito. A prova testa de verdade a nossa capacidade de pescar o que está nas entrelinhas, de captar a mensagem que está por trás do que é óbvio. Aí vem a pergunta, né? Como é que a gente consegue entender o sentido completo de uma mensagem? Será que são só as palavras que importam? E a resposta, com toda certeza, é não. Interpretar é um processo ativo, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. E a chave para isso, olha só, tá aqui. Para conseguir fazer inferências, para sacar o que não está dito, a gente precisa usar tudo o que a gente sabe, o nosso repertório. Isso quer dizer usar as nossas experiências, o nosso conhecimento de mundo, tudo aquilo que a gente aprendeu vivendo em sociedade. Essa análise das pistas visuais, do contexto e do que a gente já carrega na bagagem que nos permite decifrar a mensagem por inteiro. Beleza, agora que a gente já entendeu isso, vamos para a segunda parte. Chegou a hora de montar nossa caixa de ferramentas, entendendo direitinho os 3 tipos de linguagem. Pensa nelas como se fossem lentes especiais que a gente vai usar para analisar qualquer texto que aparecer na prova. Vamos começar com a que a gente mais conhece, né? A linguagem verbal. Basicamente, é toda a comunicação que usa palavras. Pode ser um texto de jornal, um livro, uma conversa no WhatsApp ou a letra de uma música. É a base da comunicação que a gente usa todo santo dia, seja escrevendo ou falando. Depois, temos a linguagem não verbal. Aqui, a conversa acontece sem precisar de uma única palavra. Pensa aí, nas placas de trânsito, nos emojis que a gente manda toda hora, nas cores de um semáforo ou até na cara que alguém faz. São todos signos visuais que passam uma mensagem poderosa e muitas vezes super rápida. E por último, mas super importante, temos a linguagem mista, que a gente também pode chamar de híbrida. Como o próprio nome já entrega, ela junta os 2 mundos. É a união de palavras e imagens para construir um sentido muito mais completo. As tirinhas, os anúncios, os memes são exemplos perfeitos e olha, é o que mais aparece no Enem. Pode apostar. Olha só, esse quadro aqui ajuda a gente a visualizar bem a diferença. De um lado, a linguagem verbal, toda focada nas palavras, do outro, a não verbal, que se comunica com a gente por imagens, gestos, cores. Mas o pulo do gato no Enem é entender que elas quase nunca aparecem sozinhas. A mágica está justamente na mistura das duas. Ok, ferramentas na mão? Então bora usar. Nessa terceira parte, a gente vai aplicar tudo isso que a gente viu para decifrar alguns gêneros textuais que são figurinhas carimbadas na prova do Enem. Vamos começar por um clássico que todo mundo adora e que o Enem também adora: as tirinhas. Elas são um exemplo perfeito da linguagem mista. Numa tirinha, o texto e a imagem não vivem um sem o outro. O humor, a crítica, a ironia, tudo nasce dessa dança perfeita entre o que a gente lê e o que a gente vê. Tá, mas e aí, como é que a gente analisa uma tirinha sem deixar nada passar? A dica de ouro é seguir um passo a passo bem simples. Primeiro, vai com calma, olhando quadro por quadro. Repare nos detalhes, os objetos, quem são os personagens, o que eles estão fazendo. Preste muita, mas muita atenção nas expressões do rosto e nos gestos. Isso é pura linguagem não verbal. E por fim, junte tudo isso com o texto. É nessa conexão que o sentido completo aparece. Outro gênero que sempre aparece são as campanhas publicitárias. Aqui não tem muito mistério. O objetivo é sempre convencer alguém a fazer alguma coisa, seja comprar um produto ou apoiar uma causa. Cada pedacinho, cada palavra, cada imagem é pensado estrategicamente para atingir esse objetivo. Vamos dar uma olhada nas características? A parte verbal costuma ser bem direta. Sabe aqueles verbos que dão uma ordem, tipo compre, doe, faça? É o modo imperativo, super comum aqui. Ao mesmo tempo, a parte não verbal é super poderosa. As imagens são escolhidas a dedo para causar impacto, as cores têm um significado por trás e os contrastes servem para chamar nossa atenção. Tudo isso com o foco.
conscientizar e levar a gente para ação. E claro, né, gente, não dava para deixar de fora os gêneros digitais, como os memes. O Enem está cada vez mais de olho na nossa realidade, e esses textos mostram bem como a tecnologia e as redes sociais mudaram o nosso jeito de conversar. Eles misturam imagem, texto e referências culturais de um jeito super rápido, que viraliza e todo mundo entende. Pronto, chegamos na nossa reta final. Agora é a hora de amarrar tudo isso num guia prático para saber o que fazer na hora H lá na prova. Pensa nisso como um plano de ação para quando você encontrar uma questão de interpretação no Enem. Então, quando aparecer um texto lá na prova, respira fundo e passa por esse checklist mental aqui, ó. Primeiro, para que serve esse texto? Ele quer informar, divertir, convencer? Segundo, olhe para o verbal. Quais palavras foram escolhidas? Qual é o tom? Terceiro, o não verbal. Decifra as imagens, as cores, as expressões. Quarto, e mais importante, como o verbal e o não verbal se conectam. E, por fim, use o contexto, seu conhecimento de mundo e fique de olho se o texto não está conversando com outro. Essa análise organizada é um mapa para o X na resposta certa. E para a gente fechar com chave de ouro, queria trazer uma reflexão do grande Machado de Assis. É exatamente esse o espírito da coisa. Interpretar texto no Enem não é só sobre ver o que está na superfície. É ter essa curiosidade de catar o mínimo e o escondido, sabe? É o nosso trabalho descobrir o que está ali, encoberto, na relação entre as palavras, as imagens e todo o contexto. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso papo de hoje. Eu espero de verdade que essas ferramentas ajudem a decifrar qualquer desafio que o Enem coloque no caminho de vocês. Um abração e ótimos estudos! A prova de cursos, o futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.